Fala pessoal, primeiro review de tênis da Adidas que eu faço aqui, começando então pela linha Adizero, que é a linha de performance da Adidas, modelo Takumi 100 8, já está disponível no mercado, inclusive a versão 9, porém é uma versão que eu ainda não testei, então comentando sobre a oitava versão do Takumi 100. Então a linha Adizero da Adidas é uma linha voltada para performance, voltada para quem quer melhorar ritmo, para quem quer e para quem tem condições de utilizar os seus modelos. Por que disso? Vamos comentar a respeito, mas em geral, todas as pessoas estão aptas, conseguiriam utilizar qualquer um dos modelos de performance de qualquer uma das marcas. Porém, e é um ponto, enquanto profissional de saúde, que eu deixo de reflexão, primeiro, um calçado, no caso um tênis de corrida, a opinião que se dá quando eu venho falar sobre tênis de corrida é uma opinião muito subjetiva. Eu falo o que eu senti, quais as minhas perspectivas com relação ao modelo utilizado, mas é importante que a gente saiba que não existe o melhor tênis para todas as pessoas. Existem características de tênis que tendem a ser bons ou não para cada pessoa, mas é importante que cada corredor tenha também sua perspectiva, ou seja, coloque o tênis, treine com ele, se tem oportunidade de correr com esse tênis antes de comprá-lo, melhor ainda. Então hoje diversas lojas possuem esteiras, então tente trotar um pouco, colocar um ritmo que você tenha, você esteja apto a treinar, para o ritmo que você pretende correr com esse tênis na esteira durante esse teste na loja que você vier a comprar, que você vier a experimentar o tênis, ou simplesmente caso não tenha esteira, mas que você consiga trotar um pouquinho ali na loja, no local que você esteja testando o tênis, porque opinião é algo subjetivo. Então a sensação de corrida, isso é algo individual, tá? Então esse é o primeiro ponto. Por que falando isso? Porque hoje as marcas tendem a posicionar para qual distância aquele modelo é mais indicado. Isso é algo geral, uma recomendação, porém é algo individual. Então, falando do modelo específico, a Adidas posiciona o Takumi 108 como sendo um modelo para até meia maratona, então de 5 a 21 quilômetros. Só que sabemos que isso é individual. Então, eu posso correr uma maratona com ele? É claro que pode, né? Você tem condições para isso. Porém, como a gente vai falar um pouco mais sobre o modelo em si, ele não é um modelo tão estruturado. Então, a tendência é que a pessoa tenha um pouco mais de dificuldade ou, de fato, não consiga performar tão bem com ele em longas distâncias, como no caso da maratona. Mas isso não impede que a pessoa corra os 42, 195 ou até mais com esse tênis, mas deixando claro que não é o recomendado. E o porquê disso? Vamos falar um pouco mais sobre as características desse modelo. Então, um primeiro ponto que eu já comentei aqui é com relação ao contraforte. Contrafortes mais robustos, mais estáveis, tendem a ser aqueles que têm uma maior rigidez nessa região. Então, o Takumi 100, ele não tem rigidez praticamente nenhuma, né? Então, ele é inclusive um material translúcido no seu contraforte, não é muito estável, ou para dizer nem um pouco estável, né? Ou seja, nessa região do retropé, nessa região do calcanhar, a tendência é que a gente tenha menos estabilidade. Então já começa por esse primeiro ponto. Então ele é menos estável nessa região, oferece um pouco menos de proteção nessa região. Aproveitando para dar segmento nessa região de trás para frente, então se a gente olhar na região interna do contraforte, ele tem um mínimo revestimento de material de espuma. Eu particularmente não senti nenhum desconforto, não senti nenhum atrito aqui nessa região, mas é um tecido muito estreito, um tecido muito fininho, uma pequena quantidade de espuma nessa região. É possível, e eu já ouvi alguns relatos de pessoas que sentiram um certo desconforto nessa região, acham por ela ser muito estreita, não ter muito revestimento. Então esse é mais, aí entra o ponto da sensação individual de cada um.
Eu particularmente não senti nenhum desconforto, porém, senti sim que nessa região, principalmente quando eu estava correndo um pouquinho mais devagar, isso para minha percepção, para o meu ritmo, eu senti uma certa instabilidade nessa região do retropé, nessa região da parte de trás do pé. E seguindo para o cabedal do tênis, ele é basicamente um composto único com alguns aditivos aqui. Então, as tradicionais 3 listras da Adidas na lateral do tênis, tendo essas fitas em azul para dar um pouquinho mais de suporte, de sustentação no cabedal em si. Por quê? Porque ele é muito fininho. Então, é um material basicamente todo translúcido, fica mais evidente ainda que se a gente vem para essa região do antepé. Então, é um calçado de performance, então tem que ser um material mais leve. Quanto conseguir tirar de peso, melhor. Porém, tendo de tirar tanto peso assim, acaba entre aspas, faltando materiais que auxiliam nessa estruturação do calçado, né? Pensando no cabedal. Então, por exemplo, na amarração, não tem nenhum material aqui que auxilie na maior, digamos, estabilidade do cabedal, né? Então não é a estabilidade do tênis, a estabilidade do tênis não vem do cabedal, mas ele pode sim auxiliar a abraçar melhor o pé, o que não ocorre aqui. Então é um cabedal muito delgado, muito fininho, e que eu particularmente não tive nenhum problema com relação a isso, mas são as características do tênis. Então vai ser muito respirável, vai ser muito fininho, porém não vai auxiliar muito naquele tipo de corredor que sente mais conforto quando é um calçado que abraça melhor o pé. Nesse caso, a gente não vai encontrar isso. Eu, pelo menos, não acredito que pessoas que gostem de maior conforto, maior maciez, um tênis que abraça o peito do pé, não acredito que vai se sentir bem, sentir à vontade com o Takumi 108. E nessa de tirar mais material para deixar o tênis o mais leve possível, considerando que é um tênis de performance, cai também o peso na língua do tênis. Então, se a gente prestar bem atenção na língua, é um filete, é uma tripinha essa língua. Então, tira toda a parte de preenchimento de espuma, né? Então, não tem preenchimento de espuma nenhum aqui no tênis. Eu tive algum problema nos meus treinos? Nenhum, zero. E aí, pensando que ela é tão estreita assim, tem um ponto que eu acho que daria para ser melhor, que é com relação ao cadarço. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 furos. Então, 6 contando esse 7º furo extra. E eu sempre utilizo, já disse aqui que sempre utilizo todos os passadores dos tênis. Porém, o cadarço utilizado no modelo, eu particularmente não gosto. Então, eu geralmente amarro bem firme o tênis, utilizando inclusive todos os passadores. Porém, eu acho que como é uma língua muito fininha, acaba que se eu amarrasse um pouquinho mais forte, incomodava na região do peito do pé, o dorso do pé. Então, tá aí algum ponto que precisa, na minha opinião, ser melhorado. Ou colocar um pouquinho mais de preenchimento de espuma na língua, mas que eu não vejo como sendo a melhor opção, porque é um tênis que é para ser leve. Então, adicionar material vai adicionar peso. Não vejo isso como sendo a solução mais inteligente. Outra solução que eu acho que aí sim ficaria mais fácil, trocar o tipo de cadarço. Então, é um cadarço que eu acho ele muito estreito, enfim... São modelos da Adidas dessa linha Performance e eu particularmente não gosto do cadarço. Então, novamente, opinião pessoal. Acho que daria para melhorar isso. E a língua também ela tem um passador central que também auxilia na estabilidade da língua. Não tive nenhum problema com a língua dançar no peito do pé. Nenhum problema com relação a isso. A não ser esse ponto de desconforto na amarração.
é uma língua muito estreita para um cadarço que eu particularmente não gosto muito. Acho que esse ponto é algo que dá para melhorar. E vindo para essa região do antepé, a tradicional biqueira externa, que auxilia tanto nessa proteção, durabilidade do calçado, nessa parte da frente, sem problemas, sem considerações com relação a isso, particularmente gostei muito. Agora, falando da entressola solada, aqui onde a gente tem os principais pontos a comentar com relação a esse modelo. A entressola hoje a melhor entressola que a Adidas tem, que é o Lightstrike Pro. É o melhor entressola com relação à responsividade. Então, aqui tiveram algumas sacadas que eu particularmente achei muito interessante. Primeiro, a entressola é toda em Lightstrike Pro. Ponto positivo, é a melhor que a marca tem. Colocou ela toda em Lightstrike Pro, a mesma que se tem no Adios Pro. Então, algo interessante. Com vazado aqui embaixo, o Energy Rods, que a Adidas ela não adotou a placa inteiriça de fibra de carbono no Adios Pro. Então ela adotou o chamado Energy Rods, que são essas fibras que aí sim tem a diferença desse modelo, que é o que seria aquele modelo de uma placa de propulsão, no caso, essa estrutura que a Adidas utiliza nos seus tênis, que o material nesse modelo, no Takumi 100, é em placa de fibra de vidro, enquanto no Adios Pro é em fibra de carbono. Então aqui são alguns pormenores, alguns detalhes que fazem muita diferença na concepção do tênis. É como se ele fosse uma miniatura do Adios Pro, só que no caso do Adios Pro ele tem mais quantidade de material. Então no caso da entressola, tem uma entressola um pouquinho mais parruda, nesse caso uma entressola um pouquinho menor, sendo 6 mm de drop, 33 mm na região de retropé, 27 na região de antepé. Então 6 mm de drop, novamente o que eu comentei no início do vídeo, é para todo mundo? Então, a minha sugestão, então, é que quem corra com tênis mais que se chamam mais confortáveis, tênis com maior estabilidade, que faça uma transição progressiva, porque a tendência é que calçados com um drop um pouquinho mais baixo, como por exemplo o drop de 6 mm, tendem a solicitar mais de músculos propulsores, então de musculatura da panturrilha, musculatura da planta do pé, músculos posteriores de coxa, músculos da parte de trás da coxa. Então, que essa transição seja feita aos poucos. Claro, é algo individual, mas essa é a minha sugestão, tá? Então, vale você comentar com os profissionais que trabalham com você, os profissionais que estejam te orientando, mas, de maneira geral, essa é a sugestão que eu dou para os meus pacientes. E nesse caso, sendo um tênis que tenha uma entressola que vai dar muita propulsão, é um tênis com um drop um pouquinho mais baixo, ele tende, portanto, a ser um tênis da categoria performance por isso, né? Então, por conta desses pormenores. Como eu comentei que ele não dá uma boa estabilidade nessa região do contraforte, aqui a gente pode ter um pouquinho mais de instabilidade. Novamente, vai utilizar muito desses músculos, desses estabilizadores dinâmicos do tornozelo e do pé. Então, por isso dele não ser o mais indicado para as longas distâncias, como por exemplo para maratona, e nem para pessoas que estão iniciando no mundo da corrida. Mas isso é o quê? Uma sugestão, uma diretriz. Não deve ser levado como regra. Joia? E falando sobre essa parte da entressola, é um material Prime, é um material muito bom, só que eu preciso tirar peso. Então, ele é todo cortado, tem todo um design um pouquinho mais arrojado, fica até um perfil mais... A sensação que tem um perfil mais agressivo. Mas por quê? Porque precisa ser tirado o material dele. Então aqui ele tem um corte na região medial
ele também tem um outro corte. E aqui sim a gente consegue identificar o que eu havia comentado, a placa de fibra de vidro nesse modelo, diferente do fibra de carbono que é no Adios Pro. Então, poderia ser inteiriço essa região, ainda a gente tem uma região de entressola aqui, mais um EVA recobrindo essa região? Poderia. Mas como é um tênis que é para ser mais leve, retira-se, portanto, material dessa região e ele fica vazado, tá bom? Além disso, materiais para conferir um pouquinho mais de atrito com o chão, então isso é algo positivo. O solado é continental, aqui ele possui umas ranhuras, e aqui eu chamo a atenção porque eu senti boa estabilidade, boa aderência, principalmente em chãos, quando o chão estava um pouquinho mais molhado. Então não senti nenhum problema de deslizar, de escorregar. Então esse misto assim, de compostos, eu acredito que para esse modelo tenha sido muito bom. Tenha auxiliado bastante na aderência ao solo e um auxílio na propulsão também. Então ele é um tênis que te joga um pouquinho mais para frente, seja pelo pela plaquinha que ele tem do Energy Rods, seja pela espuma, que é uma espuma muito boa, que é uma espuma que auxilia muito na propulsão, nesse momento que a gente chama de push-off, então o momento de empurrar. Então é um tênis que auxilia bastante. Então é um tênis que vai ser indicado para quem? Com base em tudo isso que a gente comentou e nessas retiradas de material, o ponto que eu senti em velocidades um pouquinho menores, para mim, então nos meus treinos que eu tinha que correr uma velocidade um pouquinho mais baixa, eu senti uma certa instabilidade. Para treinos de velocidade, eu senti ele me auxiliando muito, sendo que não é um tênis super baixinho. Então ele não é aquele modelo semelhante ao que já foi, por exemplo, o Adios. Então ele é um modelo um pouquinho mais alto. Então ele tem um certo conforto, ele é um tanto quanto macio, porque a entressola é uma entressola macia. Mas ele tem ele ainda namora com um pouquinho do que foi o minimalismo lá atrás. Então, o quanto eu puder de tirar desse material, de adornos do tênis, eu vou tirar para deixar ele um pouco mais leve, mas vou dar pitadas aí de tecnologia de performance. Então essa foi a sensação que eu tive ao correr com o Takumi 108, sendo um modelo com uma forma um pouquinho mais estreita, que tem características bem claras do que são os tradicionais tênis de performance, mas com uma tecnologia agregada que colocou ele, na minha opinião, como um baita de um tênis de performance, e que eu simplesmente adorei, um baita tênis, mas, novamente, não é um tênis, na minha opinião, que eu indicaria para todas as pessoas, com base em tudo isso que eu apresentei aqui. Mas quero saber de você, se já correu com esse modelo, já teve a oportunidade de correr com algum outro modelo da família Adizero da Adidas, comente aqui, não deixe de se inscrever no canal para continuar recebendo mais vídeos e contribuindo aqui para a divulgação de tênis de corrida de rua e também de fisioterapia esportiva. Valeu e até mais!